Agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos trabalhando em seu nome, de falarmos do seu Evangelho, para que a gente possa cada vez mais ter certeza daquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente fala do Evangelho para as pessoas que precisam se evangelizar no sentido de entender o conhecimento do Cristo, buscar o Cristo, mas quando a gente chega numa casa que a gente olha só pelas coisas que acontecem aqui, que todos são trabalhadores de verdade, a gente pergunta, mas por que a gente vem falar para vocês? Deveriam ser pessoas extremamente conhecedoras da doutrina, para poder chegar e trazer para vocês coisas mais profundas. Mas a gente sabe que o Mestre Jesus, ele trabalha com coisas simples também, né? Então, às vezes, ele usa palavras simples, porque eu falo e gosto de falar palavras simples, eu acredito na passagem da informação de uma forma bem clara, bem direta, bem, vou dizer assim, bem explicada, de uma forma quase que doutrinária, porque é assim que eu faço os meus estudos. Quando eu venho estudar, eu procuro entender aquilo que a mensagem está dizendo. Então eu sei que muitas vezes, quando a gente pega um grupo, qual de vocês, que é um grupo que estudam, né? Eu particularmente não sou o orador espírita correto, né? Mas eu sei que Cristo trabalha dessa forma e às vezes nos usam com esse significado. É muito interessante quando a gente para pensar que Cristo tinha, mesmo dentro do povo judeu, dentro ali da Judéia, ele tinha um grupo muito grande de pessoas que ele podia utilizar para ser os seus discípulos. Quando Israel, não ainda Israel, mas quando a Judéia se organizou ali, na Palestina, naquela região, eles vinham de um período que eles estavam dispersos, eles vinham ali de vários lugares se organizando, e até mesmo a última, antes da questão da Babilônia, deles terem ido para a Babilônia, antes um pouquinho eles tinham ali criado uma divisão muito grande, né? Tanto que tinha ali os reinos separados de Israel e Judá, e mesmo com todo o contato que eles tiveram com o rei Salomão, que é um dos homens mais sábios que Deus colocou na terra, eles se perderam por completo. E aí o que aconteceu dentro do povo judeu? Eles criaram grupos, vários grupos. E cada um desses grupos tinha uma característica diferente. Mas eles tinham a missão, os levitas, por exemplo, aqueles que cuidavam do templo, eles continuavam com toda aquela questão. O judeu sempre foi muito estudioso. Existiam dois grupos importantes dentro dessa organização, que eram os fariseus e os saduceus. E o que acontecia naquela época? Os fariseus, eles tinham o conhecimento, e eu estou falando isso aproveitando a fala do doutor Euron aqui, que ele falou da questão dos espíritos com as suas várias classes, né? Cada um dentro do seu trabalho ali. Os fariseus, eles acreditavam numa questão mais elevada de fé. Eles estudavam, mas eles tinham uma fé em Yahvé, que era o Deus deles, o nosso Deus. Eles acreditavam, inclusive, na ressurreição, que eles chamavam de ressurreição, na reencarnação. Mas eles se afastavam da questão política. A questão deles era extremamente o conhecimento doutrinário. E os saduceus, que por outro lado, eles não acreditavam na ressurreição, mas também eles estudavam, mas eles acreditavam num poder político que pudesse mudar. Então cada um deles tinha o seu conhecimento e tinha uma aplicação do seu conhecimento no povo judeu. E Jesus não escolheu nenhum desses dois, e nem dos levitas, que eram aqueles que trabalhavam e se organizavam ali os templos. Ele podia ter usado um dos três grupos. O que Cristo fez? Foi lá, na beira do lago, e recrutou para ele quem? Pescadores. Depois ele foi em homens simples. Ele foi em pecadores. Por quê? Porque ele mostrou o seguinte: a grande obra do meu ensinamento vai ser transformar pessoas em espíritos completamente perdidos, espíritos ainda imperfeitos e completamente imperfeitos, em espíritos que gostarão de buscar a perfeição. A ideia dele foi permear no meio das pessoas a vontade de mudar. E aí, o que ele faz? Ele começa a mostrar que pessoas simples têm dentro dela um espírito igual às pessoas
mais evoluídas. Evoluídas de forma social. E aí ele já começa a mostrar que, né, é muito importante que eu tenha a minha vontade de mudar e de ser um espírito diferente. Aí ele faz um alerta. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí não quer dizer que Cristo estava condenando a riqueza, não. Ele estava condenando a forma como o rico se conduzia diante da sua riqueza. E aí ele começou a mostrar. E a um dado momento, no nosso evangelho aqui, lá no capítulo 18, que fala que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos, ele faz um alerta. Olha só, muitos vão ser chamados, todos. Todos serão chamados, aqueles que querem escutar. Mas poucos, mesmo entre os chamados, serão escolhidos. E aí ele fala, como é que a gente tem que fazer isso? Cuidado, né? Se eu ficar só me prendendo à riqueza material, olha, se eu ficar só me pautando por questões políticas, questões doutrinárias, eu não trabalhar, eu não agir. E aí a gente começa a pensar em outra coisa. Tá. Cristo estava pregando para um grupo de judeus que se mostraram, né, ao longo da história como o primeiro povo que acreditou num Deus único. Mas como que surgiu essa história? Então, Abraão recebe lá uma visita, né, de um anjo de Deus que faz para ele uma promessa. Que se ele, né, se organizasse, saísse lá da terra dele, que era uma terra de espíritos ainda endurecidos, e a gente tinha no começo aqui da nossa civilização, a gente tinha espíritos endurecidos que vieram de outros planetas porque fizeram, né, de forma inadequada o uso das suas reencarnações, e nós tínhamos espíritos recém-criados. Então um estava lá para ajudar o outro, um na sua inocência, o outro no seu conhecimento. E aí o que acontece com Abraão? Deus fala para ele, tenha fé, eu vou dar para você um lugar para você ficar e vou dar para você uma civilização tão grande, você terá tantos herdeiros que serão maiores do que a areia do deserto e as estrelas do céu. E Abraão teve fé, teve fé e foi para lá. E Cristo, né, nessa passagem, ele mostra sempre para os seus discípulos, olha só, Abraão foi, se mostrou com fé, criou a expectativa, na ideia do plano espiritual, quando a gente vai estudar em Gênesis lá, né, Isaac vem com o povo do Ocidente, Isaac vem ser, né, o patriarca do povo do Ocidente, e Ismael seria, né, o patriarca do povo do Oriente. Isso se nós tivéssemos caminhado dentro da essência daquilo que Deus, né, programou para nós. Mas dentro do livre-arbítrio, Deus nos dá o caminho, mas não nos dá, né, a obrigatoriedade. A gente escolhe, porque é assim que nós vamos chegar a essas classes espirituais cada vez mais elevadas. Não porque a gente segue cegamente aquilo que Deus faz, é porque a gente segue aquilo de espírito próprio, a gente segue os ensinamentos de Deus de essência, não de obrigatoriedade. Bom, aí por isso que a gente na doutrina espírita fala que a nossa fé é raciocinada, né? Não é aquela fé cega. Eu tenho uma fé raciocinada, eu preciso entender, eu preciso mudar, mas eu tenho que mudar e eu preciso que a mudança esteja intrínseca dentro de mim. Eu preciso confiar e crer na minha mudança. Aí, dentro desse contexto, a um dado momento, o povo de Israel cai, vai embora para o Egito, vira escravo dentro do Egito e Deus traz. O grande primeiro médium da história, que foi Moisés. Moisés vem com a capacidade mediúnica estratosférica, o espírito extremamente evoluído, com essas capacidades. Com uma dificuldade que Moisés veio para trabalhar, que foi a sua capacidade de liderança. Foi um grande líder, mas ele pecou, tanto que no final Deus falou para ele, você vai chegar até perto de Canaã, mas você não vai chegar, você vai morrer antes do povo chegar a Canaã. Por quê? Porque você falhou. Você voltar e aprender, né? E melhorar essa sua capacidade de liderança. E Moisés faz isso. Uma fé extraordinária, uma capacidade extraordinária de falar com Deus, de ouvir Deus, de replicar aquilo que Deus falou para ele. Só um dado momento, né? Alguns momentos que marcam, né, essa pisada na bola de Moisés, que ele, em alguns momentos, para poder preservar, às vezes, né, o povo dele ali, ele escondeu algumas coisas erradas que estavam acontecendo, mas Deus via tudo. E Moisés entra 40 anos dentro do deserto, guiando
esse grupo de judeus para chegar até a terra prometida. Até então, aquele povo que vinha sendo guiado por Moisés e continuou sendo guiado depois por Josué e vários outros reis hebreus, aquele povo ele tinha ainda uma formação pueril, uma formação ainda inicial. Naquele momento, o povo de Deus era igual criança. Estou falando isso aqui, está sendo gravado, né? Mas até antigamente, né? Vou dizer antigamente, a criança era criada através do quê? Boa parte da criação era castigo, né? Se não fizer, vai ficar de castigo. Se não fizer, vai... Hoje a gente fala de castigo, mas vamos, né, colocar dentro dessa questão. Então a criança, ela recebia o que se ela errasse? Castigo. Naquele tempo, o que se pregava dentro dos mandamentos de Moisés? Que se você não cumprisse os 10 mandamentos, você ia ser castigado. Castigado para onde? Vai para o inferno. Então o povo era conduzido pelo temor a Deus. E o temor a Deus ia agrupando essas pessoas em torno dos 10 mandamentos, que foram virando mais outros, até 165 mandamentos, e eles foram todos designados para quê? Para disciplinar o povo de Deus. É igual aquela história, né? A gente começa na escola escrevendo de lápis, e a gente fica doido para passar de ano para depois poder escrever de caneta, né? Hoje nem sei se isso existe mais, né? Na época eu era menino, assim, a gente escrevia de lápis, aí falava só quando eu passar para tal série. Meu irmão já tá, né? Eu, por exemplo, que sou mais velho, né? Quando eu comecei a usar caneta, eu falei para meu irmão, você ainda não pode, só eu que posso, né? Então, a um dado momento, o povo de Deus passa a poder usar caneta. Então agora, ele evolui um pouco. E aí, Deus manda para nós o nosso grande mestre, que é Jesus. E Jesus ele fala assim, então agora, eu vou mostrar para vocês que a grande virtude não é temer a Deus, e sim amar a Deus. E aí ele muda a palavra temor pela palavra amor. E ele mostra o seguinte, o Deus é um Deus de amor. E o que vai fazer com que eu me aproxime cada vez mais do meu Pai é cada vez mais eu trazer para dentro de mim as ações, as qualidades, né, e as orientações do amor. Aí ele fala o seguinte, aí vem essa, né, quando amamos, somos verdadeiramente felizes, pois vivemos em harmonia conosco e com o próximo, criamos relacionamentos saudáveis, somos capazes de compreender melhor as pessoas, de ajudá-las em suas dificuldades, de perdoá-las e de nos perdoarmos também quando falhamos. Olha que bacana que é essa situação. Isso não estava previsto aqui não, tá? Eu peguei a página errada e apareceu essa história aqui. Então é alguma orientação que era para ser dada, tá? Não era isso aqui que estava na minha palestra não. E quando a gente entrou para dentro do amor, apareceu essa palavra de uma palestra que eu falei sobre o amor. Mas olha só. Aí, Cristo falava em parábolas, né? Contava histórias, e aí ele chama os discípulos dele e fala assim, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estou ensinando, estou mostrando. Mas infelizmente, a gente não vai conseguir trazer todo mundo, porque olha só, o que o amor nos traz? Felicidade. Então, qual é a verdadeira felicidade? E o amor nos leva para quem? Para Deus. Ou seja, a verdadeira felicidade é o reino de Deus. E aí, ele compara o reino de Deus, agora nessa parábola que a gente vai falar aqui, a uma festa, um festim. E um festim de núpcias, um festim de casamento, onde pessoas estão completamente felizes. E ele fala, olha só, mas para essa festa muitos vão ser chamados, poucos serão escolhidos. E ele conta a história, o rei ia casar seu filho, prepara tudo, organiza, mata ali o cordeiro, o rei faz aquela festona, e chama os serventes dele lá e fala assim, olha, eu quero que vocês convidem os fariseus, os saduceus, todo mundo ali em volta, eu quero todo mundo, eu quero, né, os reis, os príncipes em volta, todo mundo na minha festa. Aí, toda hora que ele chega, um servente dele chegava, falava, e o cara falava assim, não, eu queria muito ir, mas eu estou com um compromisso, eu tenho que assistir uma série na Netflix lá e não sei o quê, e eu sei que nessa história ninguém aparece e estava lá. Os docinhos da Mariana, os caras até falaram assim, rapaz, mas vai desperdiçar tudo e tal. Aí o rei falou assim, quer saber de uma coisa? Passa na rua, todo mundo que você vê, convida, e traz todo mundo para cá. Traz todo mundo para a festa. Eu quero todo mundo, eu não vou desperdiçar não.
E eu vou curtir a festa com o povão mesmo. Chama todo mundo lá. E ele chama. Beleza. Então, ele chamou muita gente. A maioria não foi. Desse outro pessoal que ele chamou, boa parte foi. Só que aí ele fala, poucos serão escolhidos. Aí o rei entra no salão de festa e de repente ele se dá com um grupo de pessoas que estavam lá completamente desorganizadas. Não tinham levado uma roupa para a festa, mesmo sabendo que foi convidado, mas né, por respeito, poderiam se vestir melhor. Estava ali com roupa, com trapo, de qualquer jeito. O que ele faz? Tira essas pessoas aqui que desrespeitaram a minha festa, desrespeitaram o meu convite, põe na rua. Põe lá nas trevas, onde vai ter ranger de dentes. Aí todo mundo olha, né? Cristo contava as histórias, os discípulos ficavam assim, agora explica. Aí ele fala, ó, quem tem ouvidos, que ouça. E aí, quando a gente vem para a fé raciocinada da doutrina espírita, a gente vai lá. Então, lá em São Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14, Jesus conta essa história e diz, porque muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Então o que ele quer dizer com isso? Que todos nós temos a oportunidade, mas poucos serão escolhidos por quê? Porque a maioria de nós não consegue entender a importância de ser chamado por Deus. Não colocamos a roupa de festa para ser chamados por Deus. A gente é chamado por Deus, Deus nos dá a oportunidade. O que ele nos deu a todos nós? A reencarnação. Nos trouxe de volta com a oportunidade da gente crescer. E o que a gente faz na maioria dos casos? Veste uma roupa qualquer, não se prepara e vai para a rua brigar, discutir, né, xingar os outros e tudo mais. Né? Não aproveita o nosso tempo para coisas boas, passa o tempo todas as vezes na maior preguiça do mundo, não ajuda na casa espírita que a gente está, não ajuda lá na igreja, não ajuda em lugar nenhum, não ajuda nem na nossa casa. E as oportunidades que a gente tem, a gente joga para fora. Ou seja, a gente foi chamado, mas no final não vai ser escolhido. É castigo de Deus? Não. É porque ele precisa de pessoas que tenham o que com ele? O amor. Então, o reino dos céus é a alegria, é a felicidade. Vocês imaginam a tranquilidade perene de um espírito daquele que o doutor João deu para nós aqui, que está dentro do grupo dos espíritos de sabedoria? Aquelas pessoas que cada dia que estudam, aprendem mais, entendem e conseguem perceber. E dentro dessa capacidade de sabedoria, o que elas exercem, esses espíritos? Imagina a capacidade de amor e de perdão que esses espíritos elevados têm. Imagina a capacidade de entendimento que eles têm do sofrer humano. A capacidade que eles têm de se condoer, de se colocar no lugar do seu irmão, do ser humano. Então, eles vivem o quê? Numa alegria, numa felicidade plena. Bom, aí ele fala o seguinte. Bom, o que aconteceu no povo hebreu? Durante o longo da criação do povo hebreu, quantas e quantas vezes Deus mandou emissários, os famosos profetas? Se a gente vai ler, eu gosto de vez em quando de ler, eu leio, pelo menos todo domingo de manhã eu gosto de ler o Antigo Evangelho. Aí de vez em quando eu converso com alguns doutrinadores espíritas, não, mas o Antigo Evangelho, ele mostra um lado, mas e por que eu gosto de ler? Ele me situa numa seguinte colocação. Poxa, se eu tenho essa situação que aconteceu lá na época que os espíritos ainda eram completamente imperfeitos, e mesmo assim, Deus passou o tempo todo dando a eles orientação e conhecimento. E olha só, é interessante que muitas vezes, por mais que a gente ache que não, né? O doutor Leão também mostrou aqui pra gente, eu sou um espírito que, às vezes, eu sou imperfeito num limite nota 5. Às vezes eu sou imperfeito no limite nota 3. E às vezes eu sou imperfeito no limite nota 0. Ou seja, mesmo dentro da minha imperfeição, eu permeio imperfeições piores e melhores, né? Eu fico ali dentro daquela situação. Então, às vezes, em um dado momento, numa situação, Fatinha, eu agi como um espírito totalmente embrutecido lá do Velho Testamento. Às vezes eu só não joguei pedra, mas eu quase fiz aquilo tudo. Naquele momento, o ensinamento correto para mim foi aquele que às vezes o profeta daquele momento colocou que eu tinha que falar. Então, muitas vezes é interessante a gente voltar um pouquinho, conhecer a história e saber lá. Aí, dentro dessa questão, o que aconteceu? A nação judaica foi tendo altos e baixos. Então, quando a gente vai ler,
e vamos dizer que seria ali uma representação das nossas evoluções, do nosso dia a dia. A gente começa num dia, às vezes, a gente... hoje eu vou lá na casa espírita, hoje eu vou fazer uma palestra, amanhã alguém me dá uma fechada no trânsito e eu xingo. Eu hoje tive aqui bons espíritos do meu lado, daqui a pouquinho eu chamo meu irmãozinho do meu lado, assim, ele fica bravo e fica nervoso com os outros. Então nós somos imperfeitos, a gente sobe, desce, a gente sobe, vai lá em cima. Às vezes, nossa, eu falei, né, gostei do que eu falei lá na casa espírita, do outro dia lá eu estou lá brigando com alguém na rua. Então são essas coisas que a gente tem que entender, que a gente precisa se policiar dia após dia. Aí, o que ele fala? O que a espiritualidade fala acerca dessa colocação, dessa história do festim, dessas núpcias, dessas festas de núpcias que foi colocada aqui no capítulo 18? Que, na verdade, nós vivenciamos e precisamos buscar o grande banquete da fé universal. O que Cristo pregou para a gente? Cristo não pregou religião. Cristo pregou para a gente a comunhão das pessoas. Aí, assim como os judeus perderam o festim, outros povos seriam convidados. Então, mostrou, olha, os judeus perderam, outros povos foram convidados. Quando a gente lê, Humberto de Campos, que fala lá da questão do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente lembra lá da história que foi contada, como que se chegou à ideia, como que Cristo, junto com Ismael, se chegou à ideia de levar a Boa Nova lá para o Brasil. Então, os portugueses se organizaram, espíritos escolhidos ali para fazerem parte daqueles grandes navegadores, que vieram para cá, para trazer para cá a cruz, no país do Cruzeiro do Sul, para que a gente pudesse ser aqui. Ou seja, se os judeus, se a Europa abdicaram de ser o coração do mundo no quesito amor, Deus escolheu que nós viríamos para o Brasil para fazer esse trabalho. Aí, passado um tempo, o que o Espírito de Ismael, o anjo Ismael fala com Cristo? Nós precisamos ainda mostrar, mais ainda, a essência do ensinamento que o Senhor passou. E essa essência seria a Boa Nova, que seria o Espiritismo. Aí escolheram a França lá para poder fazer a codificação, porque era um país cultural. Mas qual foi o país que foi a essência, que é hoje a essência da maior estrutura espírita do mundo? O Brasil. E enquanto nós usamos o Evangelho, enquanto nós trabalhamos o Evangelho, enquanto nós estudamos o Evangelho, a gente não fica só no estudo, nós partimos para a prática. Quem que é o nosso grande, vou dizer assim, nossa grande referência no movimento espírita brasileiro? Chico Xavier, que foi o homem caridade, que foi o homem humildade. E ainda dentro da nossa formação, nós temos a capacidade ainda de respeitar a espiritualidade em toda a sua essência. Então nós começamos a buscar essa possibilidade de irmos para esse festim. Agora, o que a gente aprende disso aqui? Nós precisamos todos os dias estar com a nossa roupa pronta para essa festa de núpcias. E qual que é essa roupa? Aonde que a gente vai? Em qual estilista nós vamos buscar a orientação dessa roupa? O nosso Mestre Jesus. Ele é o nosso grande estilista para colocar para a gente a roupa certa para essa festa, para esse festim. Pureza de coração e prática das leis espirituais. Lembra que ele falou também que se nós fôssemos puros iguais às crianças, nós chegaríamos também ao reino dos céus? O reino dos céus, ele pertence a essas crianças, não porque é criança, mas tem um coração puro. Então, a pureza de coração e praticar as leis espirituais. Aí ele diz o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui ele deu o cardápio da festa. Aqui ele deu a localização da festa. E aqui ele deu a orientação de como vestir e como se portar na festa. Então, se a gente quer buscar a nossa roupa certinho para aquela festa, para a gente não ser expulso, é buscar essa orientação. E com essa fala de Jesus, ele passa para a gente tudo, inclusive o cardápio.
A localização, igual a Fatinha me deu lá, a localização para eu não errar aqui o caminho. A última vez que eu vim aqui, eu vim por cima, eu falei, Fatinha, manda para mim, senão eu vou errar. Então, a gente, quando vai para uma festa dessa, a gente não olha o menu, a gente não pede a localização, a gente não olha ali, às vezes até pesquisa lá no Google qual que é a roupa indicada. Pronto, Cristo passou para a gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí Kardec vem fechar tudo, Toron, e fala assim, mais uma coisa, aprendam, fora da caridade não há salvação. E com com esses ensinamentos, com essas orientações, a gente tem o caminho e as ferramentas para irmos para a festa e não sermos expulsos dela. Estarmos entre aqueles que foram chamados e sermos os poucos escolhidos. Mas a gente precisa se preparar para isso. E a doutrina espírita, ela nos mostra, a importância da gente ter esse conhecimento dia a dia, a prática da reforma íntima. Porque o que a doutrina espírita nos fala? Que apesar da gente viver em coletividade, em comunidade, nós somos espíritos únicos. E a nossa evolução não depende de quem está do nosso lado, depende da gente. Eu não posso colocar a culpa em ninguém por eu estar em esferas baixas dentro da minha qualidade de espírito imperfeito. Se eu preciso buscar esferas melhores dentro da minha capacidade para espírito perfeito, para um dia ainda poder falar assim, eu sou um regular espírito imperfeito, depende de mim. Depende do meu autoconhecimento, da minha autodeterminação e da minha vontade de fazer o certo. Agora, a orientação, a localização, está aqui, dada pelo nosso Mestre Jesus. Então, dentro daquilo que me foi determinado aqui para estudar e apresentar, lógico, orientado pela espiritualidade, eu cheguei a essa conclusão, que é isso que esse capítulo do Evangelho nos fala. Que a gente precisa realmente buscar estar acordado para que na hora que o rei passe entre as mesas dos convidados, ele nos ache bem vestidos, organizados, se respeitando aquela localização, aquele lugar de festa que ele fez para a felicidade, que ele fez para a alegria, mas que ele nos quer, no mínimo, preparados para aquele momento. E que a espiritualidade seja a nossa parceira todos os dias para nos mostrar o caminho certo, que a gente possa sempre estarmos aqui na Casa Espírita estudando, evoluindo o nosso conhecimento, e que esse conhecimento seja a nossa armadura contra as adversidades e as más influências que existem ao longo desse nosso percurso. E quando eu falo má influência, eu não estou querendo me referir a nenhum irmão. Eu falo da má influência mesmo das energias que a gente sabe que existe. Cada vez mais a gente vai estudando. Há um tempo atrás eu estava sentado com a Nada, a gente falando sobre essa questão da evolução do planeta. Eu estava lá na minha casa, com o braço imobilizado, a Nada foi lá me visitar, e a gente discutia sobre isso, Nada, a necessidade que a gente tem de entender que nós estamos passando por uma evolução planetária. Essa evolução planetária, ela não vai parar para esperar que a gente resolva sair do nosso ostracismo e agora eu vou melhorar. Não, ela vai acontecer. E se eu quiser pegar carona nela, eu tenho que estar preparado e correr para ela. Eu tenho que estar com essa roupa certa das nuvens e buscar essa evolução. Senão, eu vou voltar. Vou voltar lá para outros mundos que vão me fazer voltar de novo lá para a vida das cavernas. Eu vou ter que lutar de novo contra o tigre de Sagres lá. E novamente tentar achar uma pedra lá e ficar pulindo até ela virar uma ponta de uma lança para poder sobreviver. Então, dentro desse contexto, depende de cada um de nós. E eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade que essa Casa Espírita me deu de estar aqui, de estar estudando, principalmente pela confiança, porque trazer alguém para falar aqui, às vezes a gente nem sabe se a pessoa vai falar besteira ou não, mas a gente sabe que a espiritualidade protege a casa, mas eu queria agradecer a confiança que a casa teve em mim mais uma vez. E mais uma vez, pedir ao nosso Mestre Jesus que ilumine cada um de nós. Ilumine hoje,
o nosso retorno para casa, mas que ilumine nossa caminhada, nossa busca de uma melhoria, que a gente possa, dentro das nossas imperfeições, entender e saber qual que é o destino que cada um de nós tem, que Deus nos deu. Entender que a gente precisa buscar a felicidade. E a felicidade é chegar mais perto do Pai. E o caminho sempre será o amor. Muito obrigado a todos, que a casa de vocês continue evoluindo cada vez mais. Próxima vez que eu vier dar palestra aqui, eu tenho certeza que já tem o segundo andar pronto, viu? Não que eu vá demorar tanto assim, mas é que eu sei que vocês são rápidos. Obrigado, viu?